Bom dia aí, pessoal de xadrez, pessoal que quer se aprofundar. Eu vou trazer aqui uma situação bem corriqueira, que é a variante Índia da Dama declinada, que foi muito usada, o Gambit Bolugaevski, por Garry Kasparov contra Karpov nos anos 84, nos anos 80 lá, de 80 a 90. Quero mostrar a vocês aqui como é que pensa o mestre e por que algumas variações não são apresentáveis. E aí eu vou mostrar aqui como é que o branco se comporta se o negro fizer algumas variações, aos quais vocês vão ver muito na internet, tá? Que são subvariantes. Então vamos lá, sem mais delongas. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6. Característica da Índia da Dama. Por quê? Porque essa ideia de Nitzovitch é a ideia de libertar o bispo de C8, que é um problema. Então, Nitzovitch, a gente vai mostrar a ideia de Nitzovitch, tá certo? Que a ideia de Botvinnik foi em bispo B7. Então, vamos lá. Nitzovitch, tá certo? Depois que joga B6, joga G3, bispo A6. Aí você observa que o bispo está começando a atacar F6. Já tá, desculpe, o bispo de A6 já começa a atacar o peão de C4. Então você, tá certo? Você tem que dar o seu jeito. Começa atacando. O que é que você pensa? Existe um princípio, pessoal. Existe um princípio que você só faz, presta bem atenção, só faz a defesa de um peão através de uma peça quando for estritamente necessário. Então você não vai utilizar uma peça como a dama, como o cavalo, não vai jogar dama C2 e nem cavalo D2 e nem cavalo de B D2 para segurar, e nem E3 para segurar o peão de C4. Vou explicar por quê. Primeiro, se você utilizar o cavalo para D2, você, além de tirar o cavalo da melhor casa, você vai dar essa diagonal. Você vai dar essa diagonal para o bispo preto. Para o bispo preto. Tá? Ok? Que vai ser mais rápido ocupar. Quando você tira, ele é mais rápido, voltando. Tá bom? Então, isso aqui não é bom. Não é bom jogar E3. E4 perde, cavalo toma. Tá? Não é bom porque você já abriu. Então as casas brancas estarão fracas. Tá? Estarão fracas. Tá ok? As casas brancas estarão fracas. E aí é aquela premissa. Quanto mais você mexe no peão, mais fraco fica a sua estrutura. Então você tem que mexer o menos possível. Não vai jogar cavalo de B D2, porque além de fazer, tá certo, um aprisionamento das peças, você sobrecarrega a peça. Então a melhor coisa aqui é B3, tá? B3. Aí vem, né, as insinuações, tá certo, de partidas e mais partidas. Bispo cheque. Você só tem um lance, não volta, porque eu já expliquei. É bispo D2. Agora, nessa situação, nós temos C5,
bispo E7, bispo toma e bispo E7. Então quer dizer que você só tem um lance, dois lances, né? Três lances e o quarto lance. Então você tem 4 lances a ser colocado aí. Mas o que a gente vai analisar nessa abertura, tá certo? É o primeiro lance dado para um pequeno erro, tá? Que as pessoas que eu já vi em torneios. C5. Veja, eu vou ensinar você a mostrar qual é o erro nessa situação, tá? Primeiro, você fere o princípio que você não pode deixar nenhuma peça ultrapassar o meu jogo. Você não deve. Então você elimina bispo versus bispo. A gente vai estudar o lance C5. Nesse tutorial de hoje, a gente vai estudar o lance C5. Nas outras demais aulas, a gente vai estudar dama E7, tá? Dama E7, vai estudar bispo E7 e vai estudar bispo toma bispo. Até chegar na variante de Kasparov, tá certo? Que é o Gambito Polugaev, que é o intuito da aula. Mas antes disso, eu vou dar o aprofundamento da abertura, com a ideia de Nitsovich, que é bispo A6. C5. Por que eu não posso jogar C5? Porque bispo versus o bispo, você é obrigado a tomar. Certo? Aí você se pergunta: eita, agora eu tenho um problema para resolver. Qual é o problema? É que esse peão não deixa o cavalo sair pela melhor casa. Então o que é que você faz? Tá certo? O que é que você faz? Você joga C5, bispo B4, C5, A3. E agora temos uma análise profunda. Aí só temos dois lances. Ou a dama vai para E7, tá certo? Que é o que a gente vai analisar. A gente vai analisar os dois. E o peão toma peão, tá? Que a gente vai analisar. Ok? Não tem outro lance. Qualquer outro lance, como roque, cavalo, pula, ele vai capturar o peão, tá certo? E vai abrir a coluna em cima do bispo, bispo Nitsovich. Então você tem que se preocupar com isso. E você não vai dar material. Então vamos dizer, tá certo? Que o aficionado jogue. Vamos analisar bispo E7. Então o que é que você vai fazer? Ele jogou dama E7, né? Dama E7. Então o que é que você vai fazer? Você abriu o cadeado, você tem que colocar a chave, tá? Bispo G2. Aí o aficionado vai dizer: oxê, mas por que eu não capturo aqui? Ora, se você capturar aqui, você vai dar vazão a um ataque, cheque, sem necessidade. E o rei, ele vai ficar enclausurado, né? Tá ok? Você não vai poder cobrir de dano, porque você vai perder em B3. Lógico. E aí você só tem duas opções: trazer o cavalo, né? E vai dar a diagonal A8, H1 pro preto e vai ficar melhor. E vai pular com o cavalo e vai levar um cavalo E5 e vai ficar aí com as pernas bambas, sem saber o que fazer. Porque você simplesmente inibiu o chamado desenvolvimento de atividade de peça. Você abriu o cadeado, você tem que completar com a chave o mais imediato possível, tá certo? Para deixar livre o roque do rei. Então,
Bispo G2 é o lance. Aí agora a gente vai analisar, ok? A gente vai analisar. Peão toma, peão toma, peão toma A3. Nós vamos analisar. Décimo lance, o peão toma A3. É o que a gente vai analisar. Tá certo? Ok? A gente vai analisar isso. Então vamos lá. Aí agora, ó, peão toma A3. Aí ele quer o cheque, ó. Ele quer o cheque. Já capturei. Só que agora tem o que? Cavalo de F, D2. Eita, tô atacando, né? A famosa diagonal, né? Olha lá, tem que dar um jeito. O negro tem que dar um jeito, tá certo? Não pegue o cavalo e jogue para frente, não. Não pegue e jogue para frente. Não é bom. Não é bom. Por quê? Você vai ver mais tarde que depois que jogar D5, não vai ter como proteger essa situação. E o cavalo pode ser expulso por esse peão depois que você tirar esse cavalo. Aí vai expulsar o cavalo, ó, futuramente. Então, por isso, por esse pequeno detalhe, você tem que observar no futuro. Se o cavalo vai à frente e existe uma peça, um material, um peão que vai atordoar o cavalo, tá certo? A tendência é que você não jogue para frente, tá certo? E outra, esse cavalo em D2 tem uma grande importância. Libera a dama para a grande diagonal de ataque B1 H7, porque o cavalo defende esse ataque da dama, tá? Porque defende esse peão e libera esse cavalo para capturar. E esse peão não fica solto, tá? Ele libera a dama para agir, tá bom? Beleza? Já deram. Ele vai capturar e possivelmente vai utilizar essa casa com o cavalo e essa casa com o cavalo, que é muito importante. Você vai ver mais tarde. Então, tá? Então o cavalo FD2. Agora, meus senhores, é que começa o problema. Agora começa o problema. Só existem duas opções aí. Ou você joga o cavalo em C6, ou joga D5, tá? Que é o mais teórico. Que muita gente vai observar e dizer o seguinte: ora, eu tô com o peão atrasado. Eu tiro o atraso do peão e protejo minha torre, tá certo? O outro pode dizer: sim, eu tô com um cavalo mal desenvolvido e agora eu desenvolvo o cavalo protegendo minha torre. Ele tem a segurança do peão. Só que eu vou analisar esses dois movimentos, tá? D5, presta bem atenção, tá certo? Um pouco mais exato. Aí o cara diz: ih, rapaz, um pouco mais exato? Sim, tá? Deixa o cavalo na baia, para ser desenvolvido, tudo bem, mas eu tiro o atraso e bloqueio o bispo, né? Esse cardeal, né? Porque isso aqui é um cardeal, essa diagonal é um cardeal, tá certo? Então vai me deixar voltar e segurar a peteca aqui no centro. Então D5 seria a melhor opção. E vamos analisar o cavalo C6. Depois a gente vai analisar cavalo C6. Então D5 segura a peteca. Aí o D5, quando você joga, tá? O D5, aí você joga o lance, tá certo? Que é um lance para peores estudiosos, tá bom?
Então, D5 é o melhor, tá? Aí a pessoa pode dizer assim: ah, mas eu quero ver cavalo C6. Beleza, vamos ao espetáculo, né? Torre toma A3. Torre toma A3 é o melhor, tá? O bispo recolhe a sua insignificância. Bispo B7. Você agora dá o toque Minerva no cavalo. D5, tá? Toma D5. Lógico, você tem que diminuir a pressão. C toma D5. E agora o cavalo, tá certo? Só pode ir para 2 movimentos. Ou o cavalo vai para D8, protegendo o bispo. Sei que é uma casa horrível, porque quando você volta uma peça, é porque você está no ataque, mas esse é o golpe de segurança. E se for para a frente, cavalo A5 vai ter um golpe tático. E se for para a frente, também vai ter um golpe tático, que é D6. A dama captura e o bispo voa no principado, tá? E aí tá perdido a partida. Não pode levar esse golpe tático. Não pode. Se jogar aqui, também leva um golpe tático. Torre toma cavalo, peão toma torre e D6, golpe tático. Dama toma e o bispo cai na mesma singularidade. E aqui, né, tá a pessoa de brancas muito feliz, obrigado. Tá ok? Muito feliz e obrigado. Mesmo que jogue bispo, torre B8, mesmo que jogue torre B8, bispo volta para F3, roque e rock and roll. E lembra-se do cavalo FD2, olha ele segurando a peteca, olha ele segurando a peteca. Fixou os dois peões podres e parou o ataque, né? Parou o desenvolvimento da torre, só chega até aqui, tá? Então aqui nesse posicionamento o branco está melhor. Então por isso, por essa situação, né? Por essa situação, o remédio, né? O remédio é cavalo D8. O remédio é cavalo D8. Licença. Cavalo D8. Tá? Bicho B7, D5, D5, CD5 e o cavalo D8. Aí o que é que você faz? Segurança do rei, tá? Segurança do rei. OK? A segurança do rei. E agora bispo toma. Aí o cara joga bispo toma D5. É um pequeno lapso aí. Esse engodo de dar o peão, sacrificar o peão, que muitos capivaras vão atrás, né? Não pode ver um peão, fica guloso, barriga cheia. É horrível isso. Vai fomentar um ataque em cima da dama e em cima do cavalo, jogando E4. E agora, meu querido? E agora? Agora só tem duas situações, tá? E depois a gente comenta. É o bispo em C6 e o bispo em B7. Tá ok? Se o bispo jogar em B7, ele vai jogar E5. E se o cavalo saltar para a frente, o cavalo, olha, lembra, vai jogar em C4.
O cavalo vai jogar em C4. E agora quem vai impedir isso, meus senhores, é terrível. Porque se roque, o cavalo entra na melhor casa e o cavalo D5 está perdido. Tá? Porque o bispo e a dama conjugam em cima do cavalo. Então, a melhor análise aqui, quando joga, é o cavalo voltar. Vê que coisa desgraçada. Cavalo voltando para baixo, impedindo que o rei se esconda. Único, né? Único. Não tem para onde. Não pode saltar em GC porque perde. Porque perde esse rinoceronte. Né? E agora ele virou um elefante. Né? Um peso morto lá em G8. Isso tudo porque comeu o peão, né? Isso tudo porque comeu o peão. Aí o bispo toma em B7. E o cavalo vai para o pior lugar, o fianqueto. Cavalo toma. O cavalo toma B7. Dama F3. E agora o cavalo não pode sair. Porque se o cavalo sair, tá certo? Perde. Se o cavalo sair, perde a torre. Perde a torre. Tá certo? Aí a torre B8, tá? A torre B8 é o único. Se colocar o peão para frente, o bispo vai andar e vai abrir a Santa Casa de Misericórdia em cima do rei. E essa posição deve estar perdida, porque o peão de vantagem presta a fazer dama, interrompe e sai. E a torre vai entrar em jogo com cheque e depois vai minar a casa lá embaixo. É mesmo que está sentenciando o rei à morte. Então, torre B8, e aí a torre vai lá na sétima, bem devagarinho, cavalo em A5, e agora cavalo C3, e o branco está melhor em todas as posições, porque com um cavalo, que não é um cavalo, é um elefante, um peso morto desse, e o cavalo obstinado em jogar em D5 e o outro também entrar em jogo e a torre dobrar ou entrar em jogo, né, em cima do rei, obviamente esse posicionamento é terrível para o preto e excelente para o branco. Então, voltando o posicionamento, né, da E17 antes. Então esse é justamente o objetivo dessa aula, mostrar o aprofundamento dos grandes mestres, como eles analisam uma posição, tá? Então, se você cair na posição, você tem a ideia, você tem que ter a ideia de cada posicionamento. D4, cavalo F6, C4 E6, cavalo F3, peão B6, peão G3, bispo, o melhor é segurar, cheque, cobre de bispo e não de cavalo, tá certo? E agora a gente está analisando C5, bispo toma, peão toma, e agora ó, a gente vai solucionar o problema com A3, né? Com o A3 analisando, e a gente viu, nós vimos, na verdade, nós vimos a parte, né? A parte que dama E7, bispo G2, ok? B toma 3, B toma 3, cavalo de FD2. E ele joga agora D5, que é o melhor. A gente já viu, cavalo F6 não presta, né? Cavalo F6, nós já vimos a variante. Agora a gente vai ver D5. Aí o que é que você faz? Contra
uma situação, tá certo? De porta, isso é uma porta. A gente como é que faz? Mete a chave na porta para abrir. Então, E4 é o lance da chave, é o lance chave, é o lance chave. E4. Agora, meu querido, é a bronca, tá? A gente observa, tá certo? A gente observa esse lance, né? Correto? A gente observa esse lance aqui, não é isso? Jogou cá, né? Jogou aqui, tomou, né? Tá ok? Bispo A6, B3, aí ele joga cheque, bispo D2, ele joga C5, bispo toma, peão toma, A3, dama E7, bispo G2, B toma, A3, e agora B toma A3, e a gente vai seguir com cavalo FB2 ou cavalo toma peão. Não é isso? Nós estamos analisando cavalo de FD2 e D5, tá? E a gente joga E4. Olha lá. Agora aqui, meu querido, só tem duas variantes. Ou você recolhe o bispo para sua insignificância, bispo B7, ou você, tá certo, tira o cavalo da baia e desenvolve pelo melhor local, que é cavalo C6, visualizando a casa B4. Então vamos analisar os dois, tá certo? Primeiro vamos analisar, tá certo? Vamos analisar bispo B7, porque o capivara é doido para capturar o peão. Não pode ver um peão, é doido. Parece que é o chip de fábrica. O cara tirar o chip de capivara, parece que já vem na cabeça. Eu quero comer, eu quero comer peão, eu quero ganhar peça, eu quero ganhar material. Não é bem assim, pessoal. A gente tem que fazer o equilíbrio posicional para depois ir em busca, tá certo? Da atividade das peças, tá certo? É essa situação. Primeiro você equilibra, tá certo? Primeiro você equilibra o posicionamento e depois você busca, tá certo, a atividade das peças. E não ao contrário, você pressão, poxa, vai dar pressão e não vai observar o posicionamento das suas peças, que vão ficar cada vez mais simplório, mais para trás. Não vai ter coordenação de peça por causa da pressão que você quer fazer para ganhar um material a pulso. Então, bispo B7, você dá o toque de Minerva no cavalo, né? E5, aí o cavalo vai para frente, Por que ele vai para frente? Porque existe um bispão aqui, ó, que protege ele, tá? Protege ele. Então por isso que ele vai para frente. Se ele tivesse com um cavalo, né? Se ele tivesse com um cavalo, que é o caso do cavalo C6, ok? A gente vai fazer o mesmo ataque, só que o cavalo vai para trás. Logicamente que não vai para cá, você vai ter que escolher, né? Não vai poder ir para frente porque perde. Não vai poder ir para frente porque não tem o apoio do bispo de B7. Aí vai perder o peão. Não vai para cavalo G8 porque vai virar um elefante, vai virar um peso morto. Então a gente tem que ir, tá certo, para trás, o mais próximo do centro. Cavalo de F, né, D7. Mas não é o caso, né? Porque o bispo está em B7 agora. Aí o cavalo vai para frente. Cavalo, né? Cavalo é 4. E esse cavalo é 4. A gente não pode deixar ir, porque isso aqui é uma alazão. Então, cavalo toma cavalo. Ah, mas eu quero tomar de bispo. Não faça isso não, meu amigo. Se você tomar de bispo, as suas casas brancas, que eu já disse, vai ficar tudo charfundado. Essas casas brancas
tá certo? Foi isso que Mequinho perdeu contra o Mete Polugaevski, que não sabia dominar o princípio das casas brancas nem o princípio das casas negras, que não sou eu que estou dizendo, é um livro que eu li sobre Petrosian, falando Polugaevski, e Polugaevski perguntou, né, uma semana antes de jogar o Mete com o Mequinho, como é que eu fazia para surpreender o sul-americano. Essa foi a pergunta dele, né, ao grande mestre, campeão mundial, né, o Petrosian. E o Petrosian disse que o mal do sul-americano, todos eles, né, ele foi bem arrogante, dizer que o mal do sul-americano é que não consegue controlar, né, não consegue controlar e acaba cometendo um erro de fundamento. E um dos erros do fundamento que Mequinho sempre, aspas, né, sempre no sentido de competição, sempre nas competições, esse pequeno detalhe foi a cereja do bolo para o Polugaevski ganhar o match contra Mequinho. É que Mequinho sob pressão, principalmente nessa situação, logicamente que Mequinho não vai tomar aqui, né, tal, mas isso é um erro grave. Cavalo toma, e esse é um erro grave porque o defensor das casas brancas está eliminado. Então, esse tipo de situação, mas logicamente num setor a nível de grande mestre, o Mequinho a nível de Petrosian dizia que Mequinho não sabia controlar o fundamento das casas brancas e nem das casas negras. E se você passar o match Polugaevski e Mequinho, você vai observar muito esse princípio, né? Que ele foi muito diversificado, que é o controle das casas brancas ou o controle das casas negras. Então se toma aqui com o cavalo, tá? Cavalo toma E4, D toma E4, cavalo toma, e agora, ó, o cavalo vai para B4. Aí agora tá a grande incerteza. E agora? E agora, José? Né? Aí agora é o seguinte, o capivara, eu não sei o que é que tem que dá cheque. Ele não pode ver cheque, pelo amor de Deus. Então, esse erro, que é um erro minúsculo, mas é um erro suficiente, tá? Para que o negro, tá certo, não recupere a iniciativa. Ele prefere dar cheque e tirar, né, o rei de campo. Ele não vai dar roque. Minha gente, preste bem atenção. Eu acabei de dizer que o controle das casas brancas é primordial nessa situação do gambito da dama, tanto recusado como do teor de Nitsovich. Então, com dama cheque, você não joga o rei em F1, porque você proíbe a combinação, né, da passagem, ó. Então você vai para a frente. Por quê? Porque as casas brancas estão controladas pelo meu bispo. Então eu posso naturalmente fazer um roque chinês aqui, passando a torre e escondendo meu rei. Tá certo que demora mais, mas também eu posso ir para frente, porque o reizinho aqui também tá aí. E o meu peão aqui, que é espinha de peixe, vai me dar um tempo para que eu possa fazer o roque chinês aqui, tá? Então, cheque, rei E2, roque. Eita, perdão, senhor. Só um instante. Roque. Desculpa aí, mas é assim mesmo. Roque, torre E1, F5. Aí você captura. E agora ele não vai deixar esses dois de mão. Ele recaptura com o peão. E você, rei F1. Rei F1. Tá? Ele F5. E o cavalo B5. Tá? E esse cavalo B5 faz com que a dinâmica da branca esteja um pouco melhor, tá? Essa dinâmica da branca esteja um pouco melhor, ok? E agora a gente vai analisar o cavalo C6, tá?
o cavalo C6. Então, a dinâmica ser nesse nível aqui. Tá ok? Então, a gente analisando agora um cavalo C6. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o aprofundamento da abertura pelo peão C5, tá? D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6, G3, bispo A6, B3, cheque, bispo D2, bispo D2, C5, bispo toma, peão toma, né? Peão toma, B toma 3, B, aí o peão toma, ele A3, dama E7, bispo G2, não é isso? Bispo G2, nós estamos analisando essa situação, né? Dama E7, bispo G2 e peão toma em A3, correto? E a gente está analisando cavalo de FD2, D5, E4 e o cavalo C6, né? Aí agora a gente joga E5, a gente já analisou com o bispo voltando, agora é com o cavalo. Cavalo D7, torre toma 3, cavalo B4, segura o bispo de A6, roque, estabiliza a posição, roque, também estabiliza, tá? A posição do preto, cavalo C3, tá? Em cima do peão, porque o bispo está sobrecarregado com a defesa única do cavalo, torre de AC8, torre de AC8, atacando o ponto débil, né? Peão toma, e também tirando da visão desse principado aqui, né? Saindo da beira do precipício, saindo e tornando a coluna semi-aberta ativa para a torre. Torre de AC8, dama E2 para dobrar na única coluna também semi-aberta. É uma disputa ferrenha. Dama E2, cavalo B8, mais um reforço, né? Mais um reforço, porque você deve aplicar uma situação pontual nesse ponto C4, torre de FA1, e o branco está um pouco melhor, tá? O branco está um pouco melhor. Então a gente já viu cavalo C6, bispo B7, o retorno, e agora a gente vai para a variante principal, tá? Observe que todo esse estudo, isso melhora, tá? Os porquês, porque os grandes mestres não jogam a variante com o peão C5. A gente vai ver as 4 variantes. Por enquanto a gente vai ver a variante, o peão C5. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F7, B6 com a ideia de Nisovich, né? G3, a ideia de Nisovich, B3, cheque, cobriu, tá? A gente tá vendo a ideia C5, peão toma, A3, dama E7, bispo G2 e peão toma peão, né? E agora cavalo A3, bispo B7, a principal, né? A principal, tá certo? Ok? E essa é a principal.
levando em conta o seguinte, quando a dama joga em B7, né? B4, 7, bispo D2, C5, bispo pela segunda, A3, né? Essa é a outra variante principal. Ele não joga dama E7, ele captura logo, tá? Esse é o posicionamento, porque se ele joga aqui, ele volta, tá? Então isso aí vai ficar melhor. Mas ele não joga dama E7, ele captura logo. Aí o cavalo toma em A3, o bispo volta, sua insignificância. Bispo G2 para dar a vazão pro roque, tá? Aí o que é que vai fazer? A6, não deixa o cavalo pular, isso é importantíssimo. A profilaxia. E agora D5. Esse é o lance do maestro, né? Para romper o centro, tá? Toma D5 e o cavalo D4. Ok? Não vai poder tomar, porque o bispo está solto. Roque, tira o rei do meio do fogo, né? Da situação central. Cavalo F5, visando o ponto D6. Resguarda, D6 e roque, e o branco está um pouco melhor. Se nessa posição, né? Se nessa posição não joga A6, né? Ok? Se não joga A6 e joga D6, joga simplesmente roque, dama D2, comunica as torres, desenvolve A6, não deixa o cavalo pular e joga o mesmo D5. E esse posicionamento o branco está um pouco melhor, tá? Porque esse peão aqui, tá certo? É um peão débil que vai ser explorado. Então, por hoje, esse é a primeira variante com a análise do peão em C5 para o gambito da dama inclinado, né? Porque ele não é aceito, tá certo? Com a Índia da dama, que é a ideia de Lisowicz com bispo A3, ok? Na próxima aula nós vamos falar com o dama E7, né? Sustentando o bispo, ou mesmo voltando o bispo, tá? Vou preparar na próxima aula o segundo tutorial dessa aula de abertura. Obrigado.